mais do que muito ouro puro. Davi concluiu que as Escrituras são mais desejáveis do que do ouro, mais do que muito ouro depurado. Salmos 19, 10. A Escritura é infinitamente mais preciosa do que qualquer coisa que este mundo tem a oferecer. Ela é perfeitamente suficiente para cada necessidade da vida. Assim, ela avalia seu próprio imenso valor. Sobre o poder da Escritura em satisfazer nossos anseios espirituais, Davi declara que ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Para Davi, meditar na palavra de Deus era uma fonte de grande prazer e enriquecimento. Ela significava mais para ele do que as doces coisas da vida. Nada que este mundo tem a oferecer é mais precioso do que a palavra de Deus. Eu tenho um amigo que coleciona Bíblias raras. Ele possui uma maravilhosa coleção, como uma Bíblia que data do quarto século. Mas a minha favorita é uma Bíblia inglesa do século XVI, uma das primeiras cópias impressas da palavra de Deus. Um terço da parte superior desta Bíblia está coberto com o sangue de seu proprietário original. Tive o privilégio de segurá-la em minhas mãos. Lágrimas me vieram aos olhos enquanto eu a folheava. Como é que o sangue foi parar nas páginas daquela Bíblia? Quando Maria, a sanguinária, reinou na Inglaterra, ela aterrorizou os protestantes, assassinando tantos quantos pôde. Seus soldados derramavam o sangue da pessoa, depois tomavam sua Bíblia e a mergulhavam no sangue. Algumas daquelas Bíblias foram preservadas e são conhecidas como as Bíblias dos Mártires. Cientistas fizeram testes no papel e confirmaram que as manchas escuras em cada página da Bíblia de meu amigo são de sangue humano. Examinei cuidadosamente aquela Bíblia, página por página. Pude ver onde ela estava bem gasta por ter sido estudada. Havia manchas como de lágrimas e lugares onde um polegar passara as páginas favoritas. Esta era a mais valiosa possessão de alguém e o seu sangue lá está para prová-lo. Contudo, o infeliz contraste é vermos que os cristãos contemporâneos têm a tendência de folhear sua Bíblia como algo comum e normal, esquecendo que muitos deram suas vidas tão somente para possuírem uma cópia. Se a Igreja hoje colocasse tão alto valor na palavra de Deus quanto fizeram aqueles mártires, talvez não houvesse tantas pessoas correndo para os especialistas em teoria do comportamento humano, a fim de buscar conselho fora da perfeita sabedoria que Deus nos dá em Sua palavra. Estou convencido de que, dentre os que se submetem a vários tipos de terapia extra-bíblica, muitos o fazem precisamente porque estão procurando uma forma de resolver seus problemas sem se renderem àquilo que estão cientes ser uma exigência da palavra de Deus. A Escritura não falhou com eles, eles é que falharam com a Escritura. Muitos nunca aprenderam a deixar a palavra de Cristo habitar ricamente neles, como Paulo instrui em Colossenses 3,16. Lidaram com as Escrituras de modo superficial e nunca mergulharam em suas profundezas. Sua negligência pecaminosa sempre produz como fruto a confusão doutrinária e a falta de poder espiritual. Por nunca se disciplinarem para viver de acordo com os princípios bíblicos, agora eles estão abandonando as Escrituras em troca de alternativas mundanas. Recorrem a psicanalistas para solucionar seus problemas, a ciência para explicar a origem da vida, a filosofia para explicar o sentido da vida e a sociologia para explicar por que eles pecam. Igrejas, escolas e seminários se tornaram vulneráveis à influência de tais ensinamentos. No Salmos 19:11, Davi conclui seu hino sobre a suficiência da Escritura. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Os conselhos oferecidos pelas Escrituras nos protegem contra a tentação, o pecado, o erro, a tolice, os falsos mestres e toda outra ameaça ao nosso bem-estar espiritual. A recompensa mencionada neste versículo não é um prêmio material. A palavra hebraica traduzida por recompensa fala de uma bênção espiritual, não de riquezas temporais. É o tranquilo gozo e o descanso que vem àqueles que vivem pela palavra de Deus. Não há substituto para a submissão às Escrituras. Sua saúde espiritual depende de você colocar o máximo valor na palavra de Deus e obedecê-la com o coração bem disposto. Se você acha que pode encontrar soluções
para seus problemas espirituais nos conselhos dos homens ou na sabedoria do mundo, está deixando de lado a mais valiosa e a única fonte confiável de respostas ao dilema humano. Não renuncie às doces e satisfatórias riquezas da palavra de Deus pelo amargo fel da loucura deste mundo. Davi terminou este salmo orando: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Versículo 14. Como podemos estar certos de cultivar tais pensamentos e meditações? Josué 1,8 nos dá a resposta e os resultados. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Beijo.